Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Dando sequência às nossas aulas sobre Grécia Antiga, nós chegamos ao nosso quinto vídeo. E nesse vídeo nós falaremos sobre a outra cidade muito importante da Grécia Antiga. A gente focou em Atenas, né? Atenas é o grande exemplo da Grécia Antiga, o exemplo da filosofia, o exemplo da política, o exemplo da arte, da cultura. Mas a gente teve uma outra cidade muito importante também, que num determinado momento foi a cidade mais importante da Grécia Antiga, que foi a cidade de Esparta. Esparta é muito diferente de Atenas, então merece um vídeo, uma aula específica para a gente entender essas diferenças que Esparta tinha com relação ao restante da Grécia. Mas antes de mais nada, fazer só uma introduçãozinha aqui. Vocês vão ver que ao longo do vídeo tem uma brincadeira que eu faço com a representação do Leônidas no filme 300, que eu acredito que muitos de vocês conhecem Esparta através do filme 300. O filme 300 é um filme muito bom, eu recomendo quem não assistiu que assista o filme, ele é um filme muito legal. E ele traz algumas coisas interessantes sobre Esparta, mas vocês têm que ter noção que ele é um filme, então ele não é historicamente 100% preciso, né? Ele usa muitas alegorias, ele usa muitos recursos artísticos, né? Por exemplo, os espartanos no filme só usam capa, capacete e sunga, né? Os soldados espartanos da Grécia Antiga usavam armaduras, né? Não é exatamente assim. E também outra coisa é que vocês têm que ter noção sobre o filme, é que o filme é uma representação da representação da representação. Como assim? O filme 300, ele não é baseado na história dos 300 soldados espartanos que contiveram o avanço de 30 mil soldados persas, que é como os espartanos contavam a história, mas na verdade não eram exatamente 300 soldados espartanos, eram 300 soldados espartanos mais alguns soldados de outras cidades gregas que contiveram o avanço de alguns milhares de soldados persas. Quando a gente fala de relatos de batalhas na antiguidade, o povo vencedor sempre diminui o número do seu exército e sempre aumenta o número do exército inimigo, para aumentar o tamanho da vitória. Então, os 300 de Esparta, na verdade, eram mais de 300, e os 30 mil persas, na verdade, eram menos de 30 mil persas. Mas, enfim. Mas é um acontecimento histórico. Isso aconteceu nas Guerras Médicas, durante as Guerras Médicas, que a gente viu nos vídeos anteriores, né? A tentativa dos persas de dominar a Grécia. E só que o filme não é baseado nesse evento histórico, nem na lenda sobre esse evento histórico. O filme é baseado numa história em quadrinhos, de um autor de histórias em quadrinhos muito famoso, que é o Frank Miller. Frank Miller, ele criou uma série de histórias em quadrinhos chamada 300, contando a história dos 300 de Esparta. Só que o Frank Miller também não se inspirou nem na lenda, nem no evento histórico. O Frank Miller se inspirou num outro filme mais antigo, chamado Os 300 de Esparta, um filme da década de 60, se eu não me engano, um filme antigo, chamado Os 300 de Esparta. E esse filme, Os 300 de Esparta, sim é inspirado na lenda dos 300 de Esparta. Então, percebam que o filme 300 ele é inspirado numa história em quadrinhos, que é inspirado no filme, que é inspirado num evento histórico, mas é um evento histórico contado com áreas de mitologia, para mostrar a bravura dos soldados espartanos. Então tem vários exageros no mito dos 300 de Esparta. Então só para vocês entenderem que assim, o filme é legal, ele traz informações interessantes pra gente, mas ele não é um relato histórico, ele é uma representação, tudo bem? Então, Esparta. Esparta fica localizada na península do Peloponeso. Ainda existe a cidade de Esparta, tá? Ela não foi destruída, não deixou de existir nem nada. Ainda existe a cidade de Esparta na Grécia. Claro, ela não é igual à cidade da antiguidade, mas ela ainda existe. Ela fica na península do Peloponeso, que é nessa região aqui, ó, essa região aqui da Grécia que parece uma mão. Isso aqui é o Peloponeso. Ao sul da península do Peloponeso está a cidade de Esparta. Atenas está aqui mais para cima, na região da Ática. Então aqui é Atenas, aqui é Esparta. Se vocês lembrarem da Ilíada que a gente citou nos vídeos anteriores, né, a Ilíada que conta a história da Guerra de Troia. Segundo a mitologia grega, a Guerra de Troia começa porque a princesa Helena fugiu para Troia com o príncipe Paris de Troia. Então, Paris tinha ido para a Grécia Antiga fazer uma negociação com o rei Menelau, vê a esposa do rei Menelau, a Helena,
Ele se apaixona por ela se apaixona por ele, os dois fogem para Troia. Então Menelau chama as outras cidades gregas para atacar Troia, para recuperar sua esposa e se vingar dessa traição. Pois bem, Menelau era o rei de Esparta. Então a Guerra de Troia começa, né, na lenda, a Guerra de Troia começa por um problema que o rei de Esparta teve com Troia. Historicamente, a cidade de Esparta, ela é fundada, ela surge a partir do século XII a.C. Ali faltou o AC ali no slide, mas é século XII a.C. E no século XII a.C., essa região ela foi invadida pelos dórios. Estão lembrados das aulas das origens da Grécia, quando a gente fala da civilização micênica? Toda essa região era ocupada pela civilização micênica. E os dórios, que eram um povo guerreiro, um povo de língua grega, mas que era de fora dessa região, invade a região e assume controle. E a cidade de Esparta, então, é uma cidade de dórios. Só que essa informação é bem importante, tá, pessoal? Os dórios, eles não são originários dessa região. Existiam outros gregos que já viviam nessa região e os dórios invadiram e dominaram. Então os dórios, eles são meio que os estrangeiros de Esparta. Apesar deles dominarem Esparta, apesar da cidade de Esparta ser deles, eles foram os que chegaram depois. Os outros habitantes de Esparta é que são os habitantes originais. E os dórios não dominaram apenas Esparta, eles dominaram uma região ali no Peloponeso de cerca de 9.000 km². E como eles eram os estrangeiros que invadiram a região, constantemente eles sofriam ataques. Então era um povo que estava constantemente em guerra. E essas guerras constantes fizeram com que o povo de Esparta, os cidadãos de Esparta, descendentes dos dórios, tivessem uma organização militar muito rígida. Então os espartanos, desde sempre, eles incorporaram na sua cultura que todo espartano tinha que ser um soldado. Por isso Esparta tem essa cultura militar tão forte, porque os espartanos são uma minoria de estrangeiros cercados de inimigos por todos os lados dentro da própria cidade. Então eles precisam ser guerreiros muito fortes e estar preparados para lutar a qualquer momento. Então daí que vem a cultura espartana da guerra. Então só lembrando, pessoal, que ao longo dos vídeos eu citei vários momentos para vocês que isso era uma informação que vocês tinham que lembrar. Atenas, os atenienses acreditam que são descendentes da civilização micênica, são descendentes dos aqueus, um povo que gostava de cultura, gostava de arte, gostava de filosofia. Então Atenas, os atenienses se identificam com artes, com cultura, com filosofia. Os espartanos se consideram descendentes dos dórios, um povo guerreiro. Então os espartanos se consideram um povo guerreiro, tudo bem? Então a crença de ser descendente de um povo ou de outro estabelece como essas cidades se enxergam e como elas desenvolvem as próprias culturas. Atenas, uma cidade mais voltada à filosofia e à arte, Esparta, uma cidade mais voltada à guerra. A história de Esparta, assim como a maioria das cidades gregas da antiguidade, ela tem a sua história misturada com mitologia. Então, segundo a mitologia espartana, segundo a mitologia grega, os espartanos, como eu já citei, eles são descendentes dos invasores dórios. A gente não tem nenhuma comprovação histórica, não tem como demonstrar ou comprovar que eles realmente são descendentes dos dórios, mas eles acreditavam que eles eram descendentes dos dórios que invadiram a região. E além de acreditar que eles eram descendentes dos dórios, eles acreditavam que as suas leis haviam sido criadas pelo deus Apolo. Então os espartanos eles ligam a sua estrutura, né, política, sua legislação a uma divindade. Então eles acreditam que suas leis foram criadas pelo deus Apolo, portanto são leis divinas, não podem ser questionadas nem mudadas. E essas leis teriam sido ditadas a Licurgo. Licurgo é um herói da mitologia espartana, considerado ali o primeiro legislador de Esparta. Licurgo provavelmente é uma figura histórica, provavelmente ele existiu de verdade e foi ele quem escreveu as leis de Esparta. Diz a mitologia que ele recebeu essas leis do deus Apolo, mas ele pode ter sido simplesmente um grande líder político na história de Esparta, que ele mesmo criou as leis. Por isso a gente fala, né, tem essa mistura do que é histórico com o que é mitológico. Então, reforçando, pessoal, uma das características de Esparta é ter uma rigidez muito grande com as leis. E essa rigidez vem do fato deles acreditarem que as leis foram criadas pelos deuses, mais especificamente pelo deus Apolo. Então, se veio do deus Apolo, ninguém pode questionar, ninguém pode mudar, porque veio dos deuses. Eu não vou questionar a orientação dos deuses. Diferentemente do que acontecia em Atenas. Atenas era uma democracia. Os próprios cidadãos criavam as leis. Em Esparta, os cidadãos não criam leis.
Então isso já é uma diferença muito importante da política de Esparta para a política de Atenas. Esparta não é uma democracia. Esparta recebeu as leis dos deuses e mantém essas leis sendo seguidas desde a fundação da cidade. Por isso, tanto a política quanto a sociedade de Esparta mantiveram-se basicamente iguais ao longo de vários séculos. Diferente do que a gente viu em Atenas. Atenas foi passando por várias transformações. Era monarquia, virou ditadura, era monarquia, virou aristocracia, virou tirania com uma ditadura, virou democracia. E a sociedade também foi se transformando. Tinha uma divisão maior, depois uma divisão menor, os mais pobres não tinham participação política, depois passaram a ter, enfim. Atenas foi passando por várias transformações. Esparta, desde sua fundação até o seu declínio, passou por pouquíssimas alterações. Então a sociedade espartana ela se manteve durante muito tempo praticamente inalterada. Isso vem do fato deles acreditarem que ela foi formada, que sua sociedade, que a sua cultura, que as suas leis foram formadas a partir da intervenção divina. Então não é para mudar. Se os deuses fizeram assim, é para deixar do jeito que está. Qual que é a organização política de Esparta, então? Então a gente viu que, nas aulas sobre Atenas, a gente viu que Atenas tem uma democracia, tem a Assembleia dos Cidadãos, tem a Bulé, tem os magistrados, enfim, tem toda aquela organização que vocês viram nas aulas anteriores de Atenas. Esparta é diferente. Esparta a gente considera uma oligarquia. Então, era uma oligarquia controlada pelas famílias aristocráticas. Famílias aristocráticas são as famílias tradicionais. Quem são as famílias tradicionais de Esparta? Os descendentes dos Dórios. As famílias que acreditavam ser descendentes dos Dórios são os que controlam Esparta. São a minoria da população. A maioria da população não é de descendentes de Dórios. Eles são a minoria. Mas eles controlam a cidade. São eles que governam. Esse governo de Esparta era comandado por uma diarquia. O que é uma diarquia? É parecido com uma monarquia, só que ao invés de ter um rei, tem dois. Monarquia, monos, significa um. Diarquia, dia, dois. Dois reis. Um rei tinha funções religiosas e outro rei tinha funções militares. Então você tinha um rei ligado à religião, um rei ligado ao exército. E é o exército que governa. Então esses dois reis, eles representam o Estado, a totalidade do governo espartano. Um mais ligado a questões religiosas, outro mais ligado às questões, digamos, mundanas. Mas ele era o chefe dos exércitos. Outro órgão que existia em Esparta, e que aí vai lembrar um pouquinho algumas coisas de Atenas, é que Esparta tinha a Gerúsia. A Gerúsia era o conselho de anciãos. Ancião em grego é geronte. Geronte é idoso, ancião, pessoa mais velha. Então a Gerúsia era formada pelos gerontes, que eram homens mais velhos, né, com mais de 60 anos, também de famílias aristocráticas, né, dessas famílias tradicionais de Esparta. E a Gerúsia, ela tinha função legislativa. A Gerúsia podia criar leis baseadas nas leis que foram entregues pelo deus Apolo. As leis não podiam contradizer o que veio do deus Apolo, mas a Gerúsia podia criar novas leis. E era a Gerúsia também responsável por declarar guerra ou declarar paz. Então, se Esparta vai entrar em guerra contra alguém, é a Gerúsia que decide. Então, é a Gerúsia que declara guerra ou a Gerúsia que encerra as guerras. O outro órgão político de Esparta era a Ápela. A Ápela, ela é muito parecida com a Eclésia. A Eclésia em Atenas era a Assembleia de Cidadãos. A Ápela é a Assembleia de Cidadãos de Esparta. Só que em Esparta a Ápela funciona de um jeito muito diferente. Mas a gente vai falar sobre o funcionamento dela daqui a pouco. A função da Ápela é escolher os membros da Gerúsia. Então não bastava ser um cidadão idoso para fazer parte da Gerúsia. A Ápela escolhia entre os mais velhos, escolhia os que iam fazer parte da Gerúsia e confirmava as propostas da Gerúsia. Então a Gerúsia trazia as propostas e a Ápela confirmava. Além deles, a Esparta tinha 5 éforos. Quem que são os éforos? Os éforos eram cidadãos que eram eleitos pela Ápela para vigiar toda a cidade. Então os éforos eram meio que os fiscais, assim, digamos um poder judiciário. Eram aqueles que fiscalizavam para ver se as leis estavam sendo cumpridas, inclusive os reis. Eles fiscalizavam se os reis estavam agindo direitinho, né? Em Esparta, o cargo de rei não é hereditário, não passa de pai para filho. Os reis eram escolhidos pela população. Geralmente, um guerreiro que se destacava se tornava chefe militar, alguém que se destacava no campo religioso se tornava o chefe religioso. Então, os éforos, eles fiscalizavam para ver se as leis estavam sendo cumpridas, eles protegiam as leis, protegiam as tradições, eles fiscalizavam para ver se estava sendo tudo seguido direitinho, conforme as leis entregues pelo deus Apolo, e eles eram responsáveis também por punir os infratores. Então, quem desrespeitava as leis era julgado, condenado e punido pelos éforos.
Pois bem, agora vamos falar da cidadania em Esparta. A cidadania em Atenas a gente viu que era bastante limitada, né? Todo cidadão tinha direito de participar da política, mas uma parcela pequena da população era de cidadãos. Então ali cerca de 10% da população só eram cidadãos, porque tinha que ser homem, tinha que ter terminado o serviço militar, que acontecia por volta dos 20 anos de idade, tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, livre, então escravos, mulheres, estrangeiros, não eram cidadãos. Em Esparta, era parecido nesse sentido, era difícil, a cidadania é restrita. Esparta tinha cerca de 220 mil habitantes em seu auge, é uma cidade muito grande para a antiguidade. Assim como Atenas era uma cidade muito grande. Atenas tinha 400 mil, mais ou menos. Desses 220 mil habitantes, só cerca de 20 mil eram considerados espartanos. Então, de 220 mil habitantes, cerca de 200 mil eram considerados estrangeiros. Só 20 mil eram espartanos. E para ser cidadão, o primeiro critério é ser espartano. O que é ser espartano? Não é ter nascido em Esparta apenas. É ser descendente dos dórios. Certo? Então, você tem que ter nascido em Esparta e tem que ser descendente dos dórios. Desses 20 mil espartanos, só cerca de 8 mil eram homens com mais de 30 anos. E o que isso significa? 30 anos era a idade com que se terminava o serviço militar obrigatório em Esparta. Então todo homem fazia parte do exército da infância até os 30 anos de idade. A partir dos 30 anos de idade, você não era mais obrigado a servir ao exército, você deixava de fazer parte do serviço regular, e aí você podia se dedicar à política. E é nesse momento que você se torna um cidadão com direitos políticos. Então, de 220 mil habitantes, só cerca de 8 mil tinham direitos políticos. Que tinha que ser homem, descendente dos dórios, e ter terminado o serviço militar obrigatório. Agora vem as diferenças. Até aqui parecido com Atenas, as idades são diferentes, mas os critérios são basicamente os mesmos. Agora vem as diferenças. Em Atenas, você tinha as discussões, todo cidadão tinha direito de falar e de ser ouvido. E faziam-se as votações, né? Quem era a favor e quem era contra. Em Esparta, a votação era feita por aclamação. O que é uma votação feita por aclamação? Quem é a favor aplaude. Teve muito aplauso? Aprovado. Isso é por aclamação, você não tem uma contagem de votos. Quem está reunido ali se manifesta. Se você acha que a manifestação a favor foi maior, ganhou a proposta. Se você acha que a manifestação contra foi maior, perdeu a proposta. Aí você vai falar assim, professor, mas não dava confusão? Não, vocês vão entender por que daqui a pouco. E os espartanos, eles não discutiam, eles não debatiam. Não fazia parte da cultura espartana debater. Debater é perda de tempo. Por quê? A Jerusa já trouxe as leis. E os espartanos, todos eles, têm mais ou menos a mesma formação. Todos eles têm mais ou menos o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, porque todos eles passaram pela mesma formação. Uma formação militar rígida. Passaram pelo mesmo processo de educação. Então os espartanos, eles formavam um grupo mais ou menos homogêneo. Não tinha muitas diferenças. Então, quando as leis eram trazidas, não precisava muito debater, não precisava discutir. A lei era trazida, a proposta de lei era trazida, e em geral, quando essa proposta era trazida e aprovada, ela era aprovada por unanimidade, ou rejeitada por unanimidade, ou por uma esmagadora maioria. Porque eles pensavam todos mais ou menos igual. Então eles não tinham muito essa coisa de discutir, debater, trocar ideias, ver diferentes opiniões, porque eles não tinham muita divergência de opinião. Então, se para os atenienses a retórica, falar bem em público, né, a oratória, tudo isso era muito importante, para os espartanos isso era perda de tempo. Então, se em Atenas as discussões levavam o dia inteiro, em Esparta as discussões nem existiam, as votações eram rápidas, porque trouxe a proposta, vocês são a favor? Sim, proposta aprovada, acabou. Em Atenas tinha, trouxemos a proposta, vamos discutir. Vale a pena, não vale a pena? Quem é a favor, quem é contra? Discursos e tal, e discussões, até se chegar a um consenso ou se votar. Em Esparta não, isso não acontecia. Então, os espartanos não exercitavam o discurso. E faz parte da cultura espartana ser muito calado. Os espartanos falavam muito pouco. Daí vem a expressão... A região do Peloponeso fica numa região da Grécia chamada Lacônia. E na língua portuguesa você chama de lacônico quem fala muito pouco. A pessoa que fala muito pouco é chamada de lacônica. Vem de Lacônia, que é a região onde ficava Esparta. Quais são as obrigações dos cidadãos? O cidadão tem obrigação. Em Esparta todo mundo tem obrigação. As obrigações são mais importantes do que os direitos. Quais são as obrigações dos espartanos? Obedecer às regras e às ordens que vêm dos superiores, fidelidade às autoridades,
Então você tem que ser fiel, você tem que ser obediente, você tem que obedecer, né, às ordens, você tem que ser devotado ao Estado, você tem que ter uma devoção à cidade, ao governo. Você tem que servir como soldado, todo cidadão espartano é um soldado. E você tem que comparecer às reuniões da Ápila. Em Atenas não era obrigatório, em Esparta era obrigatório aparecer. Só que as reuniões eram super rápidas. Trouxemos a proposta, vocês são a favor? Aplausos. Foi aprovado. Né? Trouxemos a proposta, vocês são a favor? Silêncio. Não foi aprovado. Então passou. Então acabou a reunião, é bem rápido. Vamos analisar aqui um relato. Esse relato foi escrito por Xenofonte. Xenofonte é um filósofo grego, ele não era espartano, ele era de outra região da Grécia, mas ele analisa o comportamento dos espartanos. Ele analisa a cidade de Esparta. Ele escreve o seguinte: em Esparta, a humildade e a obediência vão sempre de mãos dadas, e não existe falta de qualquer delas. Todos sabemos que não há maior obediência aos magistrados e às leis do que em Esparta. Noutros países, nenhum líder quer que se tenha medo dos magistrados. Isso seria encarado como símbolo de submissão. Em Esparta, ao contrário, quanto mais poderoso o homem, mais facilmente se curva perante a autoridade constituída. Então, Xenofonte diz o seguinte: olha, em Esparta, a obediência é uma virtude muito forte, é a virtude que eles mais cultivam. Então, em Esparta, existe um respeito muito grande à hierarquia. Você respeita e você obedece e confia cegamente nos seus superiores. Você não questiona. Então, questionamento é perda de tempo. Você não questiona, porque as leis da sociedade vieram do deus Apolo, não tem que questionar. O seu superior, ele é seu superior por um motivo. Por algum motivo ele é melhor do que você. Então, você não questiona as ordens dele. Então, para Esparta, para o funcionamento da cidade de Esparta, a obediência era muito importante. Então, questionamento não é bem visto em Esparta. Você tem que obedecer e ponto. Diferentemente de Atenas, que valorizava o debate, a discussão, a argumentação. Em Atenas isso não é relevante, isso até atrapalha. Então é muito curioso quando a gente vai analisar eventos em que Atenas e Esparta têm que trabalhar juntas, como foi, por exemplo, nas guerras médicas. Nas discussões, nos debates de quais seriam as estratégias para lutar contra os persas, vinham os atenienses com suas teorias, suas argumentações, seus discursos, sua retórica, falar de todo o contexto, e os espartanos olhando para os atenienses e falando: isso é perda de tempo, tem que ir lá e fazer isso. Né? Os espartanos chegavam e diziam assim: olha, vamos definir quem é o general manda e os soldados obedecem. Não tem isso de discussão, debater a melhor estratégia. Escolhe o general escolhe a estratégia e os soldados seguem. Né? E aí os atenienses achavam os espartanos brutos e selvagens e burros e, enfim, e bárbaros e sujos e feios, e os espartanos achavam os atenienses um bando de frouxo que ficava falando ao invés de ir lá e fazer. Então é curioso isso. E tem a questão dos sotaques também, né? A língua grega falada pelos espartanos, ela usa vogais abertas. Então muitas palavras com sotaque espartano terminavam com A. E no sotaque ateniense as sílabas são mais fechadas, né? As vogais são mais fechadas. Então as palavras que os espartanos pronunciavam terminando em A, os atenienses pronunciavam terminando em N. Então, aí os atenienses falavam que os espartanos falavam de boca aberta, que era feio o sotaque espartano. Enfim, é curioso a rivalidade que existe entre as duas cidades, porque elas são muito diferentes. São praticamente o oposto uma da outra. Então, como eu estava dizendo, os espartanos eles tinham uma cultura militar muito rígida. Então dá pra gente dizer que Esparta era uma cidade de quartel. Todo cidadão ele é um soldado. E por que isso? Como a gente viu, eles acreditavam que eram descendentes dos dórios, os dórios invadiram a região. E os dórios passaram a ser uma minoria de invasores, cercada de inimigos por todos os lados. E a cidade de Esparta, como a gente viu, são 20 mil espartanos e 200 mil estrangeiros. E aí você tem um problema. Como é que essa minoria mantém o controle sobre a maioria? A solução que os espartanos encontraram foi organizar um exército permanente. Então todo cidadão espartano ele tem que ser um soldado preparado para o combate. Se alguém estalar o dedo e falar guerra, ele tem que pegar as armas e lutar. Ele tem que estar o tempo todo preparado para a guerra. E é assim que a cultura espartana se colocou. Todo homem espartano é um soldado. Ele é um soldado preparado para a guerra.
Até os 30 anos, ele faz o serviço militar obrigatório, ele está ali nas tropas permanentes, mas após os 30 anos, ele não deixa de ser um soldado, ele segue sendo um soldado, ele só não tem a obrigação de viver no quartel, mas ele segue sendo um soldado. E ele continua podendo lutar nas guerras até os 60 anos. Então todo homem espartano, ele tem suas armas, ele tem sua armadura, estourou uma guerra, ele está pronto para lutar. Como que era a sociedade espartana então? Percebam que existe uma estrutura, essa estrutura é parecida com a estrutura da sociedade ateniense, que a gente viu nas aulas anteriores. Na sociedade ateniense, você tem ali a elite dos cidadãos atenienses, você tem os estrangeiros e você tem os escravos. Em Esparta é basicamente a mesma coisa. O cidadão espartano ele é chamado de espartano ou esparcíata. Os esparcíatas, ou espartanos, eram descendentes dos dórios e eram os únicos que podiam exercer poder político e ter terras. Então a propriedade rural, as propriedades, só podiam pertencer aos espartanos. Então só quem era cidadão espartano, descendente dos dórios, podia ter terras. Os periecos eram os estrangeiros. Perieco quer dizer mais ou menos aquele que vive em volta, né? Os periecos eram descendentes dos aqueus. Então lembrem-se, na história grega, a região era ocupada pelos aqueus, e os atenienses acreditam que são descendentes dos aqueus. Então a região era ocupada pelos aqueus, os dórios invadiram. Só que os dórios invadiram, eles não expulsaram os aqueus. Eles fizeram os aqueus trabalharem para eles. Os aqueus, eles não são escravos, eles são homens livres, mas eles não têm nenhum direito, eles não têm direitos políticos, como os espartanos. E eles tinham obrigações também. Em caso de guerra, eles tinham que participar do exército, eles tinham treinamento militar também, eles também tinham que servir ao exército em caso de necessidade, mas eles não tinham nenhuma participação política. Então eles viviam na cidade, não podiam ter propriedades, não tinham participação política, mas tinham obrigação de defender a cidade em caso de guerra, tinham que entrar para o exército em caso de necessidade, e exerciam funções mais simples dentro da sociedade. Os periecos equivalem aos metecos de Atenas. Então, os metecos, que são os estrangeiros em Atenas, os periecos são os estrangeiros em Esparta. A diferença é que os metecos em Atenas, eles são de fato estrangeiros. Eles vieram de outros lugares para Atenas. Os periecos não. Os periecos são descendentes do povo que vivia antes dos espartanos ali. Então, os periecos, na verdade, eles não são estrangeiros, eles são dali mesmo. Só que eles eram tratados pelos espartanos como estrangeiros, porque os dórios invadiram e assumiram o controle do lugar. Os povos que viviam ali antes passaram a ser considerados estrangeiros, mesmo sendo dali. E por último, os ilotas. Os ilotas também eram descendentes de aqueus, só que esses foram escravizados. Quando os dórios invadiram a região, eles escravizaram alguns aqueus. Alguns foram mantidos como livres, outros foram escravizados. E esses que foram escravizados se tornaram os ilotas. Então os ilotas são os escravos dentro de Esparta. E ser escravo dentro de Esparta era muito ruim. E vocês vão entender por que era tão ruim assim daqui a pouco. Os ilotas, então, apesar de serem tratados como estrangeiros, eles eram uma população nativa. Eles já estavam lá quando os dórios chegaram. Então, eles foram escravizados pelos dórios. E eles trabalhavam na agricultura, eles trabalhavam nas fazendas dos espartanos. O espartano ele não vai trabalhar na agricultura, porque ele é soldado, ele trabalha na guerra, ele trabalha no exército. Então, quem produz os alimentos, quem trabalha nas fazendas, quem trabalha basicamente são os ilotas. Os ilotas trabalham para os espartanos poderem se dedicar à guerra. Apesar de serem escravos, eles não podiam ser vendidos nem expulsos das terras onde eles trabalhavam. Em Esparta, a escravidão não era exatamente... O dono do escravo não era a pessoa, o dono do escravo era a cidade, era o Estado. Então, por isso que eles não podiam ser vendidos nem expulsos. Quando alguém entra para o exército, quando um homem entra para o exército... Aliás, quando ele termina de servir o exército, que ele vai poder se casar e ele vai ter uma casa, uma propriedade, ele recebe do Estado um conjunto de escravos, mas esses escravos não são dele, esses escravos são do Estado. Ele não pode tirar os escravos dali, não pode vender, não pode expulsar. Mas esses escravos tampouco podem abandonar as terras. Eles são obrigados a ficar nas terras para onde eles foram designados. O problema para os espartanos é que os ilotas eram a maioria da população. Se eles eram a maioria da população e eram tratados como escravos, e eram maltratados, eles eram um perigo constante. E é por isso que vem, né, a cultura espartana de estar o tempo todo preparado para a guerra. Não só para invasores externos, mas preparado para caso os ilotas resolvam se rebelar, eles estão preparados para defender a cidade do ataque dos ilotas. Então,
Como os ilotas eram um perigo constante, os espartanos tinham uma série de estratégias para manter os ilotas enfraquecidos, para os espartanos serem soldados mais fortes do que os ilotas, e também para manter os ilotas com medo constante. E vocês vão ver que, por isso que eu disse que ser ilota era muito ruim em Esparta, porque o ilota está o tempo todo com medo de ser morto. Porque literalmente, vocês vão ver daqui a pouco, um ilota podia estar andando tranquilamente na rua e do nada vem um espartano e matar ele. E os espartanos faziam isso para manter os ilotas com medo. Vejam um relato a seguir aqui. Plutarco, que é um outro filósofo grego que não era espartano, mas fala sobre os espartanos, escreve o seguinte numa de suas obras. Os magistrados são pessoas que têm cargos políticos em Esparta. Os magistrados mandavam os jovens mais inteligentes percorrerem a cidade tendo apenas punhais e víveres necessários. Punhal, víver é água, comida, coisa para ele sobreviver. Então o magistrado pegava os jovens mais inteligentes, soldados, né, jovens, os melhores, e falava: se espalhem pela cidade com um punhal e com mantimentos para vocês sobreviverem. Se espalhem pela cidade. Aí, espalhados aqui e ali, mantinham-se durante o dia ocultos em esconderijos. Então eles iam e se escondiam durante o dia, com seus víveres. À noite, saíam e estrangulavam os ilotas que lhes caíam nas mãos. Em Esparta, o homem livre é inteiramente livre e o escravo é inteiramente escravo. Então vejam só, era um exercício, fazia parte do treinamento militar. Chamava os soldados, os melhores, e falava assim: vocês vão andar pela cidade e vão se esconder. Aí de noite, quando passar um ilota, você vai lá e estrangula ele, ou mata ele com um punhal. Então o ilota, ele podia estar andando na rua e do nada ser morto por um soldado em treinamento, porque isso fazia parte do treinamento. E esse treinamento era bem rígido. Se coloca no ponto de vista do soldado, porque o soldado tem que ir lá e matar um ilota, só que o ilota, às vezes, ele também tinha um treinamento militar, ele podia se defender, né? Não tinha que se entregar, ele podia se defender. Mas percebam que os espartanos usavam essa e outras estratégias para manter os ilotas o tempo todo com medo. Então o ilota fala assim: se sem fazer nada eu posso ser morto, pelo simples fato de ser escravo, imagina se eu fizer alguma coisa, o que vai acontecer comigo? Então, era uma estratégia de manter os ilotas aterrorizados, é uma estratégia de terror. Né? O terror é um medo constante, e o medo constante dificulta que o inimigo se mobilize para te atacar. Então você manter o inimigo com medo constante é uma estratégia de manter o inimigo sob controle. Os periecos, eles eram descendentes dos aqueus também, mas eles eram descendentes dos aqueus que se tornaram aliados dos espartanos. Então, quando os dórios invadiram a região, os inimigos eles escravizaram, mas alguns se tornaram aliados. Então, os periecos eram considerados estrangeiros, mas aliados. Então, eles não eram escravos, eles eram livres, mas eles não tinham direitos políticos, eles não podiam participar dos órgãos políticos, não podiam tomar as decisões para a cidade. Eles se dedicavam a atividades como a agricultura, o comércio e o artesanato. Então, o trabalho mais pesado, digamos, era feito pelos escravos, pelos ilotas. Os periecos faziam as outras funções, todos os outros trabalhos eram exercidos pelos periecos, porque os espartanos têm que estar no exército. O único trabalho do espartano é ser soldado. E eles pagavam impostos para os espartanos e serviam ao exército. Então eles também eram soldados, eles também tinham treinamento militar, mas eles não tinham como função principal ser soldado. Eles eram, digamos, tropas auxiliares, porque eles tinham outros trabalhos para exercer na cidade. E os esparcíatas, ou espartanos, eram a minoria da população, mas era quem mandava na cidade. São cidadãos espartanos, eles têm os direitos políticos plenos. Eles eram proibidos de se dedicar a qualquer coisa que não fosse treinamento militar. Então, de novo, a comparação com Atenas. Em Atenas, você podia ser soldado, você podia ser filósofo, você podia ser atleta, se você fosse um cidadão ateniense. Outras funções eram exercidas pelos metecos e pelos escravos. Em Esparta, não tem essa de ser filósofo, não tem essa de ser atleta. Você é soldado, ponto. É isso, a função da sua vida, a razão da sua existência é ser soldado. Então todo espartano, ele é um soldado, ponto. Nasceu soldado, acabou. Não tem outra opção. Para que ele pudesse se dedicar ao serviço militar, todo cidadão espartano recebia um lote de terras e um conjunto de ilotas para sustentar a família dele. Então, para sustentar a mãe, depois quando ele se casa para sustentar a esposa e os filhos, ele recebia um lote de terras e ilotas para trabalhar nessas terras. Que aí ele podia se dedicar exclusivamente ao exército, e a partir dos 30 anos podia se dedicar também à política. Só que essa
essa estrutura da sociedade espartana tinha um efeito interessante. Como as terras e os zilotas trabalhavam para sustentar a família do espartano, não se tinha muito a noção de produzir excedentes para o comércio, porque todo cidadão tinha ali o seu sustento garantido. E se produzia o necessário para sustentar a família. Então, como não tinha uma produção de excedentes, não sobrava alimentos, não sobrava produtos para serem vendidos. Então, os espartanos eles não desenvolveram um comércio muito significativo. Absolutamente o contrário dos atenienses, que eram grandes comerciantes. Então, os espartanos praticamente não tinham comércio. Então, a produção era voltada só para manter os soldados vivos e treinando. E como que era essa educação espartana? A gente fala muito que era uma educação rígida, muito rigorosa. Como que começa o treinamento? Aos 7 anos de idade, todo menino era tirado da sua casa, tirado da sua mãe e levado para um grupo militar. Então o quartel, digamos, começava aos 7 anos de idade. O treinamento militar começa aos 7 anos de idade. Na verdade, o treinamento militar começa desde que a criança nasce, porque desde que a criança nasce, a mãe que está educando a criança, até os 7 anos a educação é responsabilidade da mãe. Vocês vão ver que o pai não é muito presente na família espartana. Então, antes dos 7 anos, a criança é responsabilidade da mãe. E antes dos 7 anos, os brinquedos, as brincadeiras, os jogos que a mãe ensina para a criança são voltados à guerra. Então, os brinquedos da criança imitam armas, os jogos imitam situações de guerra, de luta. Então, começa desde que a criança nasce o treinamento, pode-se dizer. Mas a partir dos 7 anos, a criança é tirada da sua família e levada para um grupo militar. Nesse grupo militar, ela aprendia o básico de leitura e escrita, o necessário para ser um soldado, para receber ordens, ler as ordens e compreender as ordens, ou para escrever comunicados, para se comunicar com os outros soldados, ou para passar ordens caso ele se torne um oficial. Mas não se estuda filosofia, arte, matemática, música, não, como era em Atenas, que se tem uma educação mais ampla, não. É o necessário para ser soldado. Desde criança ele aprende a ouvir, obedecer e falar pouco. Daí a expressão lacônico, que eu comentei agora há pouco. Então, desde pequeno, você não tem que falar muito. Você tem que ouvir e obedecer. A partir dos 12 anos, começa o treinamento com armas. Então, dos 7 aos 12, vem essa educação básica, mas também os jogos, as brincadeiras, vão estimular o vigor físico, a velocidade, a força, a agilidade. E a partir dos 12 anos, eles começam a usar armas de verdade, escudo, lança, espada, armadura, começa um treinamento bélico mesmo, de verdade. E além disso, as crianças passavam por exercícios físicos para estimular a agilidade, estimular a coragem, o soldado espartano não pode ter medo, resistência à dor, né? Você tem que apanhar e seguir lutando, não pode, dor, não, você tem que resistir à dor. Resistir à fome, então tinha exercícios que era a criança ficar sem comer durante um período, resistir à sede, ficar sem tomar água, resistir ao calor, resistir ao frio, então dormir sem roupa e sem cobertor nenhum no inverno, né, ou em épocas de muito calor, enfrentar o calor. Então eles tinham que se tornar pessoas resistentes, pessoas resilientes, que suportassem condições extremas. Então o cidadão espartano ele era educado para ser uma máquina de lutar, para não sucumbir diante de nenhuma dificuldade. Essa coisa de passar pelo treinamento militar a partir dos 7 anos e servir obrigatoriamente o exército até os 30 fazia com que a maior parte da vida o homem espartano passasse junto com seus companheiros de exército. Então, como eles passavam muito tempo juntos, os laços de companheirismo eram muito fortes. Por isso, os laços entre os seus companheiros de exército, os seus companheiros de tropa, era muito mais forte do que os laços de família, por exemplo. E mesmo depois de casado, o laço com os companheiros de quartel é muito mais forte do que o laço com a esposa. Então, só depois dos 30 anos que o homem espartano ele é liberado para casar. Até os 30 anos é dedicação exclusiva ao exército. A partir dos 30, ele pode se casar. Alguns de vocês podem falar assim, nossa, professor, mas só depois dos 30 anos pode casar e até os 30 anos ele só vivia com homem. Então, existiam... Então, a questão da sexualidade, como que era, se eles não tinham contato com mulher antes dos 30 anos.
os jovens espartanos descobriam a sexualidade uns com os outros. Né? Na Grécia, na Grécia Antiga, de um modo geral, e Esparta isso não era diferente, a questão da sexualidade não está tão ligada assim ao relacionamento, não necessariamente está ligada à procriação, né? Uma coisa é você se casar com uma mulher para ter filhos, outra coisa é você ter relações sexuais por afinidade com a pessoa ou para ter prazer sexual. Então não era visto como algo absurdo homens terem relações sexuais entre eles. Então os soldados espartanos descobriam sua sexualidade uns com os outros. E depois se casavam para ter filhos. O objetivo do casamento é ter filhos para que a cidade tenha mais soldados. Não é, porque eu me apaixonei por uma mulher, não. O objetivo do casamento é gerar mais soldados para a cidade. E isso fica claro porque mesmo depois de casados, muitos soldados, a maioria dos soldados, continuava passando mais tempo com os seus colegas de quartel. Então, mesmo depois de casado, era comum que ele dormisse fora de casa, que ele dormisse no quartel, que ele dormisse no acampamento militar, não com a esposa, né? Que ele fizesse suas refeições com seus companheiros. Então, a relação entre marido e mulher em Esparta era basicamente para ter filhos. Não era tanto uma relação de companheirismo, né? E mesmo depois do serviço militar obrigatório e depois de casado, os homens espartanos continuavam treinando, né, se exercitando, fazendo exercícios de guerra e treinando com armas até os 60 anos de idade. Então, como eu já disse, todo espartano ele tinha que estar pronto para lutar a qualquer momento. Então, o treinamento militar ele nunca acaba na vida de um espartano. E as mulheres espartanas? Por incrível que pareça, em Esparta, as mulheres tinham uma situação menos submissa do que as mulheres atenienses. Porque, por incrível que pareça, que tudo que eu tô falando dá a impressão assim, porque tudo é vigor físico, é força, é masculinidade, é testosterona, é homem junto com homem, então a mulher devia ser desprezada, a mulher devia ser tratada como lixo em Esparta. Não, muito pelo contrário. Como o homem tá o tempo todo na guerra, ou se preparando para a guerra, quem cuida da casa, dos negócios da família, das terras? É a mulher. Então a mulher ela tem uma participação muito importante na sociedade ateniense. Ela tem uma participação muito ativa na sociedade ateniense. Porque é a mulher quem vai cuidar dos negócios da família enquanto o homem está se dedicando à guerra. Então a mulher é muito valorizada na cultura ateniense. Além disso, vocês devem se lembrar que diz que em Atenas as mulheres raramente saíam de casa. Esportes era só para homens. Política só para homens. Em Esparta, política é só para homens. Mas atividade física não é para mulher. Por quê? Porque para a mulher ter um filho saudável, que vai ser um soldado forte, que vai ter Esparta, vai defender Esparta, a mulher ela tem que ter um corpo saudável. Então as mulheres eram incentivadas a fazer atividades físicas, a praticar esportes, a fazer exercícios. As mulheres espartanas aprendiam a usar armas. Elas não iam para a guerra, mas elas sabiam usar uma espada, o escudo, uma lança. Existem documentos, né, históricos, como por exemplo aqui essa escultura mostra uma mulher espartana fazendo exercício físico, fazendo atividade física. Em Atenas isso era impensável. Em Esparta isso era comum. Assim como era comum em Esparta, para as mulheres dominarem o contato com as armas, também para praticar habilidades físicas, era comum que as mulheres saíssem para caçar com os homens. Então vejam aqui, nessa cerâmica, a gente tem a mulher. Basicamente, vocês conseguem diferenciar a mulher do homem porque o homem tem barba e a mulher não. A mulher indo caçar com o seu marido. Então, as mulheres, elas tinham um valor muito grande na sociedade espartana porque eram elas que davam novos soldados. Então, a mulher tinha que ter o conhecimento de armas, ela tinha que conhecer armas para brincar com o seu filho até os 7 anos de idade, fazer brincadeiras que incentivassem a força, que incentivassem o uso de armas, a agilidade, né, que ele fosse se preparando. E ela tinha que ter um corpo saudável para ter filhos saudáveis. E as mulheres em Esparta, elas valorizavam muito esses atributos nos homens, de força, de agilidade, de belicosidade. Então o sonho de toda menina espartana era se casar com um homem forte, bravo, um guerreiro, né, um guerreiro de destaque. Quando uma mãe perdia o filho na guerra ou uma esposa perdia o marido na guerra, isso era um sinal de distinção na sociedade espartana. Ela era vista com inveja pelas outras mulheres, porque ela é viúva de um herói. Ela é a mãe de um herói que morreu na guerra.
Então isso era motivo de orgulho, era uma distinção social. Uma curiosidade sobre as mulheres espartanas é que elas se casavam muito cedo. Os homens só podiam se casar depois dos 30 anos, e geralmente completava 30 anos e já casava para ter filhos o mais rápido possível. As mulheres se casavam muito cedo, por volta dos 12, 13 anos de idade, as mulheres já se casavam. Então, as minhas alunas que estão assistindo esse vídeo, se fossem mulheres espartanas, provavelmente já teriam pelo menos um filho. Então, elas casavam-se muito cedo e para ter filhos, para ter muitos filhos, para gerar muitos soldados para Esparta. E também dá para se dizer, como eu falei, as mulheres eram responsáveis pelo início do treinamento militar, digamos. E não só pelo início do treinamento militar, que é brincar com a criança desde cedo para incentivar a força, agilidade, destreza, coragem, habilidade, enfim. Mas as mulheres também faziam um processo seletivo dos soldados espartanos. Como assim processo seletivo, professor? Você não acabou de falar que todo homem espartano era obrigado a ir para o exército? Então não tem processo seletivo. Tem, eram as mulheres que faziam. A mulher tá lá grávida, tal, cuidando da saúde, tal, nasceu a criança. Primeira coisa que a mulher espartana vai fazer quando tem um filho, ela vai pegar a criança e ela vai examinar se essa criança... Bom, primeiro vai ver se é homem ou se é mulher. Se for mulher, vai ser educada para ser uma mãe de soldado. Se for homem, vai ser educado para ser um soldado. Pegou a criança ali. Se ela percebeu que a criança tem alguma imperfeição física, se é menina, alguma imperfeição física que vai impedir ela de ser uma mãe forte. Se for menino, alguma imperfeição física que vai impedi-lo de ser um soldado, ela pegava o seu filho, seu neném, levava até um penhasco que existia lá em Esparta, soltava a criança no penhasco. Esse era o processo seletivo. Então, se a criança nascia com alguma imperfeição, com alguma deficiência física, a mãe jogava ela fora, literalmente jogava ela fora. Porque se não serve para ser soldado, se não serve para ser mãe de soldado, não serve para viver em Esparta. Vai ser um empecilho, vai atrapalhar a sociedade espartana. É cruel? É, mas era assim que os espartanos pensavam. Se você não serve para ser soldado, se você não serve para ser mãe de soldado, você não serve para viver. Próximo vídeo a gente vai falar de um cara muito importante, que é o Alexandre Magno. Que é o vídeo que a gente vai encerrar a história da Grécia Antiga, a gente vai entender por que a Grécia Antiga entrou em declínio e por que esse cara, o Alexandre Magno, de repente virou o cara mais importante da história na Antiguidade. Até o próximo vídeo, pessoal!